Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãos e irmãs, o tema da liturgia de hoje, desta quinta-feira da primeira semana do nosso tempo do Advento, é a rocha. Então, no tempo do Advento, a gente escuta evangelhos que já escutou ao longo do ano, mas agora a gente escuta com outro olhar. Então, esse evangelho já foi proclamado esse ano na Quaresma. Em algum tempo, em algum domingo do tempo comum, ele foi proclamado no mínimo 2 vezes. A gente já escutou o evangelho de hoje. Mas o evangelho de hoje, então, por ser advento, a gente o escuta entendendo sempre uma imagem a respeito daquele que nasceu, aquele que há de vir. Então, aquele que há de vir, que veio um dia na carne, virá um dia na glória, e que vem no Natal, é quem? Quem é Jesus? Jesus é a rocha. Essa imagem da rocha firme está na primeira leitura que nós ouvimos, profeta Isaías, capítulo 26, do 1 ao 6, quando fala da Nova Jerusalém, da cidade bem fortificada, que vai abrir as portas para que entre no fim dos tempos, é também uma imagem do julgamento final, né? Um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito. Isso aqui é o chamado para a nossa vida, né? Ser justo, cumpridor da palavra e firme nos propósitos que faz com Deus. Aí diz que para a gente assim, ele conserva a paz, porque aprenderam a confiar em Deus. Aí diz lá o versículo 4, Isaías 26, 4. Esperai no Senhor por todos os tempos, o Senhor é a rocha eterna. Pois muito bem, esse que é a rocha eterna viria um dia. Nós estamos aqui lendo Isaías, nós estamos aqui 700 e poucos anos antes de Jesus nascer. É a esperança do povo, da vinda do Messias, do Cristo. Daí, alguns séculos depois, com essa esperança no coração, em nome de todo o povo judeu, Davi compõe os salmos, né? E aí o trechinho do salmo de hoje que a gente ouviu, Salmo 117, no versículo 26, é a resposta do salmo de hoje. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. E aquele que vem vindo é rocha eterna. Pois muito bem, como é que eu tenho contato com essa rocha? Como é que o fato de Jesus ser uma rocha eterna, dele ser firme, dele ser indestrutível, como é que isso me beneficia? E como é que essa rocha me muda? Como é que ela entra dentro de mim? Aí Jesus coloca no evangelho de hoje. Ele é rocha através da sua palavra. E nós estamos na rocha à medida em que escutamos e praticamos a palavra de Jesus. Então, a ideia que Jesus coloca na nossa cabeça, e que daí a gente avalia se vale a pena ou não vale a pena, as ideias de Jesus, as palavras de Jesus, valem ou não vale a pena? São salvação ou são coisa brega, cafona, coisa de velho, Bíblia papel, aceita qualquer coisa, hoje em dia não é assim? Aí cada um faz o juízo final, né? Porque no fim das contas, meus irmãos, o que vai ser o juízo final? O Advento nos prepara não só para celebrar o Natal, o Advento nos prepara para a vinda gloriosa de Cristo um dia. Então vai acontecer o juízo final, o julgamento final, né? Mas o que é o julgamento final? No meu julgamento final, vai ser julgado o julgamento diário que eu, Mário Augusto, eu, Padre Mário, fiz e faço todos os dias de Jesus. Jesus vai nos julgar uma vez só, na sua vinda gloriosa, ou no dia que a gente morrer, né? Jesus vai te julgar, me julgar quantas vezes ao longo da vida? Uma. Mas nós o julgamos todos os dias. Todos os dias a gente julga se vale a pena, não vale a pena, se eu continuo, se eu volto atrás, se Jesus está certo ou se a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a G, a Lu e a Feira que estão certas. Então o julgamento final é o julgamento dos nossos julgamentos diários, né? A respeito de Jesus. Então o contexto do evangelho de hoje, só para a gente entender também, nós estamos ali em Mateus 7, 21. Jesus está terminando aqui o discurso do Sermão da Montanha, o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito,
Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os que são perseguidos por causa do meu nome. Aí ele começa a dizer, né? Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, a porta é estreita, né? Se te bater numa face, oferece a outra, se te obrigar a andar 1 quilômetro, anda 2 com ele. E assim vai continuando ali, ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, quem odeia, não cometerás adultério, eu porém vos digo, quem cobiça com o olhar, né? Enfim. Quando Jesus faz todo o discurso do Sermão da Montanha, são 3 capítulos em Mateus, o fim do discurso da montanha, Jesus está lá no alto da montanha ainda. É essa parte aqui então, do construir a casa, construir a vida, construir a minha história na rocha da sua palavra ou na areia das nossas ilusões, vontades e senso comum. Então é por isso que começa o evangelho então dizendo ali, Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, quais estas minhas palavras? Todas as palavras ditas no alto da montanha, todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7 de São Mateus. Então, quem ouve estas minhas palavras e agora põe em prática. Porque achar bonito, meus irmãos, é importante, mas não é tudo, né? E a gente tem muita dificuldade de pôr em prática aquilo que não acha bonito, aquilo que não acha recompensador. Então, a beleza, a admiração é um aspecto importante do que eu vou fazer na vida. Aquilo que começa a encantar os nossos olhinhos vai nos mover. A beleza nos move, aquilo que a gente atribui beleza e valor, né? Apesar que tem gente de gosto duvidoso, mas essa é uma verdade da alma humana. Eu só vou em direção àquilo que eu acho bonito, em relação àquilo que eu acho louvável. Se a gente olhar para a nossa vida, talvez você olhar para a sua. Por quanto tempo Jesus, igrejas, tudo isso aqui para você por muito tempo foi o quê? Foi feio, é brega, é cafona, é coisa de pobre, é coisa de velho, é coisa desse povinho que vive em barra de saia de padre. Até que um dia, por misericórdia, uma chave virou na sua cabeça, agora você não vive sem, ficou bonito, isso é uma graça de Deus. Mas fato é que a gente escuta Jesus, sobretudo nós, que estamos no grupo dos discípulos, porque o Evangelho diz, Jesus disse aos discípulos, dessa vez não às multidões, disse aos discípulos, né? Vocês são felizes se ouvindo e achando bonito, estão aqui porque acham bonito. Herodes está no palácio, Pilatos está no palácio, ele não acha bonito Jesus nem o que ele fala, ele nem veio ouvir. Então nós que achamos bonito, nós que vemos sentido nas coisas, seremos felizes se colocarmos em prática a palavra. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, o discurso, o sermão da montanha, e agora põe em prática, agora pratica essa palavra nas ocasiões que a vida vai oferecer, é como um homem, uma pessoa prudente, está construindo a vida sobre a rocha. Então esse evangelho aqui nos fala que eu preciso ter, da minha parte, adquirir, amadurecer em mim, pedir a Deus, um dom, uma virtude, né? Chamada prudência. Isso é uma virtude muito humana, está lá entre as virtudes cardeais, prudência, justiça, temperança, né? Veja, ser prudente. O que é ser prudente? Prudente é aquele que reconhece o valor do que pode vir a perder e faz as contas para não perder a coisa preciosa que tem. Vamos colocar um exemplo aqui. Porque entre prudência e covardia, elas estão na mesma moeda, só que são diametralmente opostas. E muita gente confunde prudência com covardia. Então vamos entender isso aqui. Vamos pegar um exemplo. Um homem sabe que ele precisa trabalhar, que ele precisa sustentar a casa, que ele precisa do emprego, enfim. Aí o trabalho que lhe aparece, né, é um trabalho que ele precisa pegar o carro, viajar, e durante a semana ele vai ficar 2, 3 noites fora de casa. Ele vai ter que dormir num hotel, ele vai ficar sem a esposa e os filhos, vai ficar sozinho, né? O que é um homem? E aí ele reconhece que dinheiro é importante, trabalho é importante, mas que nada compra, porque nada vale, o matrimônio, né? A família dele tem um valor absoluto aí. E aí ele também sabe
que na estrada, sozinho, homem, o senhor sabe como é que é, né, padre? Essas meninas hoje em dia, né, padre? Né? Enfim, tem os perigos de ser, por exemplo, um viajante, de ficar fora de casa, né? De ficar longe do olhar da esposa e de quem o conhece. Então daí ele pode sentir um medo. E se para ganhar dinheiro? E se para trabalhar? Eu longe da minha mulher, eu acabar traindo a minha mulher. Então não vou trabalhar não, vou ficar em casa. Aí ele fica estabanado em casa. Não paga as contas, corta a água, corta a luz, a sogra manda lá um botijão de gás, a igreja manda uma cesta para ele. E ele não foi trabalhar. E por que o senhor não foi trabalhar? Não, porque esse negócio de homem viajar é complicado, isso é perigoso, vai que eu traio a minha mulher, é melhor eu não ir. Ele é prudente? Não, ele é covarde. Ele está se acovardando diante do bem que tem que fazer. O que é o prudente? Prudente é aquele que reconhece: eu tenho uma coisa muito preciosa, eu tenho uma coisa que não tem valor, um casamento, uma esposa, eu sou casado na igreja, eu tenho filhos. Isso não tem dinheiro que compre. O que é prudência? Como é que eu faço para fazer o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar. E como é que eu faço isso sem perder aquilo? Ou como é que eu faço aquilo sem perder isso, né? Então como é que eu vou, trabalho e volto sem trair a minha mulher? É aqui que entra a prudência. Bom, já sei, né? Não vou, depois do meu horário de serviço, para botequinho, lanchonete, sozinho, ficar vendo as novinhas. Não vou ficar muito colega do fulano e do Beltrano, porque eles não são de confiança, eles são de trair a mulher, melhor eu ficar longe, melhor eu dormir cedo. Então, prudência é um cálculo que a gente faz porque entende o valor do que tem. E entende que o que eu tenho corre perigo, e eu não posso perder. Agora, entre covardia e prudência, a linha é muito tênue. Então, a prudência nos faz fazer o que tem que ser feito. Agora, calculando o perigo. E onde é que está o perigo? O perigo está nas coisas, o perigo está no mundo, e o perigo está dentro de mim. Gente, qualquer pecado é o quê? A soma das três coisas. O pecado é sempre a soma das circunstâncias, desse mundo velho sem porteira. Todo mundo hoje em dia parece que ficou meio doido, todo mundo está despudorado, mas só isso faz eu pecar? O que mais faz eu pecar? Circunstâncias, o tentador e eu. Eu preciso saber do perigo que eu sou. Qual perigo me habita? Aí cada um precisa se conhecer. Onde é que o teu calo aperta, onde é que o meu aperta. Porque o diabo me espeta em coisa que não te espeta, mas te espeta em coisa que não espeta ela, que também não espeta eu. A gente precisa saber da gente. Então, o homem prudente é aquele que conhece o mundo, as coisas, ele não é um bobão inocente. Mas, sobretudo, ele se conhece. A gente precisa saber da gente, para não se expor ao perigo. Então, Deus não quer, Jesus não quer ninguém covarde. A vida está aí, precisa ser feita. O apostolado precisa ser feito, a nossa santificação precisa ser feita. E o diabo existe? Existe, não vai deixar de existir. O mundo vai mudar para você? Não vai, está aí. Então, eu me conheço agora, e aí entra a graça de Deus a partir de uma virtude, a prudência, um bom senso com as coisas, não se expor ao perigo. Está lá no Eclesiástico, no livro da sabedoria. Quem ama o perigo, nele perecerá. Quem ama o perigo vai perecer no perigo que ama. Aquilo ali uma hora nos pega, nos engole, né? Pois muito bem, a prudência é necessário para ir para o céu. A prudência é necessário para ser feliz na terra, né? O homem prudente. E prudência passa, por óbvio, como tudo passa, pelo temor a Deus. Quem teme a Deus se pergunta a si mesmo: eu estou sendo prudente? Quem teme a Deus faz perguntas a si mesmo. O temor de Deus é o princípio do saber, né? Então, ouvir e pôr em prática. É como um homem prudente que entendeu o perigo que existe em não pôr em prática a palavra de Jesus. É interessante, né, gente? As pessoas dizem assim: porque ser de Deus é difícil. E é mesmo, não é fácil. Mas ser do capeta é fácil? Porque seguir o que a igreja fala é difícil. Tá aí, seguir a tua cabeça. Está sendo fácil seguir conforme o ditame da sua cabeça? Não, porque a igreja é muito exigente. E ela é exigente. Mas está sendo fácil construir uma vida, uma casa, família, casamento, tudo, baseado nessas lorotas de refrão de música sertaneja? Gente, as pessoas vivem sem Deus e cada vez mais tomam remédio.
As pessoas vivem sem Deus, elas vivem do jeito que quer, porque Deus é muito difícil. Então vai, vive. E é cada vez mais remédio para acordar, para dormir, para ficar de pé, para não dar cabo da própria vida. Deus é muito difícil. Então vive sem Deus. E se você precisar de um horário com o padre, não tem, a fila é imensa. Com o psiquiatra, não tem, a fila é imensa. Com o psicólogo, não tem, a fila é imensa. A diferença é que a fila do padre, só a fila do padre cresce. De psicólogo e psiquiatra, cresce a fila e o preço, né? Está cada vez mais caro. Ué, mas então vai. Nós vamos corrigir isso dentro de nós, gente. Porque a prudência, ela é filha do temor a Deus. E ela é filha da fé em Deus. Aí a gente olha para tudo isso e acha tudo muito difícil. É que é muito difícil fazer as coisas do jeito certo. Mas fazer do jeito errado dá o dobro de trabalho. Se certo está difícil, meu irmão, errado está fácil. Então, a prudência, colocar em prática a palavra de Jesus. Agora vem uma coisa que eu não sei vocês, eu não quero passar para vocês os meus desânimos, entende? Que o padre não tem esse direito, né? Meus problemas são meus problemas, não são os seus problemas. Mas, assim, é impressionante hoje. A impressão que dá é que a gente conversa com uma porta, ou que seria melhor conversar com uma porta. Que a gente está conversando com um poste, ou que era mais negócio conversar com o poste. Porque entra numa orelha, sai na outra, assim. Impressionante. Meus irmãos, a gente escuta, a gente acha bonito, vocês e eu, todos nós. Mas é impressionante a dificuldade que as pessoas, hoje eu não estou falando de quem não vem na igreja. Quem não vem na igreja, Deus que cuide. As pessoas que vêm à igreja. É impressionante a dificuldade que quem vem à igreja tem de identificar. Opa, isso é uma ocasião de eu praticar a palavra. Não reconhece. A pessoa vem na igreja, ela chora, ela arrepia. Ela acha bonito. Ela podia não ter vindo, ela veio. Então, alguma fé tem ali, né? Mas aí na concretude da vida, quando é hora de aplicar o evangelho, a pessoa não consegue relacionar as coisas. Ela não consegue relacionar a palavra com a vida com a palavra. Aí existe um ser humano da porta da igreja para dentro e um da porta da igreja para fora. E se você apertar, ele fala assim, é complicado, né, velho? E lá dentro dele, ele fala assim, mas é que é complicado hoje em dia, né? Se a gente for viver assim tudo certinho, né? Falta fé. Quem ouve e põe em prática. E meus irmãos, a vida dá para nós, todos os dias, 1000 ocasiões de pôr em prática Jesus e a sua palavra. E vez em quando, grandes ocasiões. Muito pontuais na nossa vida. A nossa vida ela é feita de algumas pequenas, grandes ocasiões. De apostar na palavra de Jesus ou apostar no que eu estou sentindo. Apostar na palavra de Jesus ou apostar no que todo mundo faz. Apostar em Jesus ou apostar no que o fulano me falou. E é impressionante a dificuldade que a imensa maioria das pessoas que vivem dentro da igreja tem de não praticar a palavra. Porque hoje em dia é assim mesmo, porque é difícil, porque o que tem, porque Deus é amor, porque quem é você para me julgar? E aí começa esse monte de frase feita de gente preguiçosa. Praticar a palavra passa por uma fé, se você quiser, passa por uma aposta. Então vamos lá, Jesus não estava fazendo o Sermão da Montanha? E aí ele disse então, bem-aventurados os puros de coração. Ai que lindo. Tá, a vida vai me dar a ocasião de exercitar a pureza, a castidade. Ou de ir para o motel. Tomar pílula e usar camisinha. Sabendo que quem vai para o motel, toma pílula e camisinha é 90% do povo, inclusive da igreja. E que não dá 10% do povo que não vive assim. E a vida vai dar a ocasião da pessoa praticar o que ouviu. Aí na hora de praticar o que ouviu, ela não aposta que se ela praticar, ela vai ser feliz. Ela não consegue apostar as fichinhas dela, naquilo ali. Entende isso? Apostar as fichas em Cristo, a partir da palavra que ouvimos, não faz.
Não faz. Jesus acabou de falar, bem-aventurados os mansos, né? A vida vai nos dar muitas ocasiões de sermos mansos com o inimigo, com o diferente, com o outro. Mas quando dá ocasião, bem-aventurados os mansos? Não, tem uma outra palavra na nossa cabeça. Filho meu, não leva desaforo para casa. O mundo é dos espertos. Ninguém vai me fazer de tapete. E na hora de ser manso, vai lá, arrebenta com tudo, passa por cima de tudo, vai no portão do outro, textão no Facebook. Bate no peito assim, fala, entendi tudo, padre. Pode encurtar a homilia, porque tem adoração hoje ainda. Percebe? E aí Jesus está falando, quem escuta e aposta, põe em prática, está construindo sobre a rocha. Vai vir chuva, porque se tem uma coisa que nós todos aqui nessa altura da vida não temos mais o direito, é o direito de ser ingênuo, né? A gente já sabe que vem chuva, tempestade, burdoada, sim ou não? Trovão e enchente, sim ou não? E a gente já sabe que vem para quem reza e para quem não reza, sim ou não? Portanto, nem combina mais com a gente essa cara de dor, de tristeza, que precisa marcar um horário com o padre para perguntar, padre, por que a gente reza e sofre? Por que a gente faz tudo certinho, as coisas difíceis? A minha cunhada faz tudo errado e para ela dá tudo certo. Já não dá mais, né, gente? Você já viveu o suficiente para saber que a vida é igual para todo mundo. Quem está na rocha, quem está na areia, se encontra no mesmo laboratório para fazer exame, conversando com o mesmo gerente. É na verdade. Quem reza, quem não reza, filho. Tá. Virão chuvas, enchentes, tudo isso vem contra a casa, contra a alma, contra a construção que eu fiz da minha vida, contra esse último ano, esses últimos 5 anos da minha vida que eu estou trabalhando, suando, rezando, esperando. Sobre tudo isso aí que você tanto ama, tanto zela, vai vir as intempéries da vida. Um vai ficar de pé e o outro vai cair, porque ele está sobre a rocha, sobre as ideias, sobre as palavras de Jesus. Então vamos lá. Rocha é Jesus, rocha é a palavra de Jesus, mas essa rocha precisa ser minha, dentro do meu coração e dentro da minha cabeça. Exemplo então, voltando ao primeiro, exemplo do dinheiro. Dinheiro é importante, é uma dimensão da vida. Quem não tem é que sabe quão importante ele é, né? Quem não tem dinheiro é que sabe quão importante ele é. Quem está sem, quem está desempregado, enfim. Então vamos lá, dinheiro é uma dimensão da vida. Mas se vier uma tempestade contra o meu dinheiro, desemprego, dívida, não é isso? Alguém precisa ir para o médico e o pneu do carro fura, aí você vai trocar o pneu, descobre que está pingando óleo, aí vai fechar a tampinha do óleo, já descobre que... Aí pronto. Veio uma tempestade contra o dinheiro. Ele encurtou, ele está faltando. É aí que a gente vê, por exemplo, então, se o dinheiro é a minha rocha. Tem gente que se bagunça, se desorganiza inteiro. Xinga Deus. Vai ganhar dinheiro do modo ilegal. Tem gente que não. Tem gente que sabe o valor do dinheiro, agradece pelo que tem, pede pelo que não tem. Mas a rocha dele não é o dinheiro. É a honestidade, por exemplo. A rocha dele é a fé, Deus provê. Tem gente que se tiver que vender um carro e comprar um mais simples, ele prefere morrer. Tem gente que se precisar vender o carro e comprar um mais simples, fala, glória a Deus, não estou a pé, não devo nada para ninguém também, ninguém tem que ficar dando pitaco na minha vida. O importante é eu não tomar chuva, ainda ter um carrinho para ir para a igreja, fazer meus compromissos, glória a Deus, está ruim, mas está bom. Aí você descobre qual é a rocha. Porque nós precisamos dar um passo aqui, eu sei que é difícil essa hora da manhã, nossa cabeça trabalhar muito, a minha só trabalha porque eu estou de pé, falando. Se eu tivesse sentado com você, eu estava na mesma luta, mas já que eu estou, eu vim, né? Já que eu vim, eu estou, então vamos lá. Fica gravado, depois assiste melhor à tarde. Nós vamos dar um passo aqui, gente, porque assim como entre a prudência e a covardia, a linha é tênue, entre a fé e a crendice, a linha também é muito fina. Não, Jesus é a minha rocha. É mesmo? O que é acreditar que Jesus é a rocha? Muita gente acha que acreditar que Jesus é a rocha é ter dentro de si um impulso interior, que também é o início da fé e é bonito,
de clamar, de pedir milagre, de pedir cura, de pedir dinheiro. E sim, peça. E para pedir tem que ter fé, mas a plenitude da fé, meus irmãos, não são os clamores que a gente eleva ao céu. A plenitude da fé é quando a mente de Cristo está em nós. São Paulo diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E aí ele vai dizer na carta dele, irmãos, tende em vós os mesmos sentimentos e pensamentos de Cristo. Isso aqui é quando a fé amadureceu em nós. É muito mais do que uma crença profunda de que ele pode fazer um milagre por mim. E é por óbvio que ele pode fazer um milagre por mim. Mas é quando eu penso e sinto como ele pensa e sente as coisas. No caso aqui do que estamos falando, o dinheiro. Então a vida vem contra, a vida vem sobre nós, a vida esbarra em nós, né? A vida acontece para todo mundo. Qual é a minha rocha? E aí às vezes a gente vai descobrindo, meus irmãos, que a nossa rocha é o dinheiro, que a nossa rocha é a nossa aparência, que a nossa rocha é o nosso ego. Então toda e qualquer circunstância que faça eu me sentir um pouco inferior a qualquer um em parâmetros humanos, me humilha demais, me desanima demais, me acabrunha demais. Existem pessoas que são profundamente amarradas, elas não são libertas interiormente. É a rocha. Então, quando vier as chuvas da vida e as tempestades, como é que eu não vou cair e ficar de pé? Se eu estiver na rocha, se eu estiver em Cristo, que é, por óbvio, todo um aspecto religioso da vida. Missa, confissão, Eucaristia, terço, valei-me São José. Óbvio que sim. Mas tudo isso tem que ter mudado a minha cabeça. Tudo isso tem que ter mudado o meu horizonte de compreensão e o meu conjunto de valores. E isso, meus irmãos, é tão radical que Jesus, ao contar isso para Nicodemos, só encontrou uma palavra dizendo que, Nicodemos, isso significa nascer de novo. Você tem que nascer de novo. É algo tão radical em nós, meus irmãos, que é como que um novo nascimento, é um novo parto, é uma nova gestação, é um novo vir-à-vida. Mas, por outro lado, quem escuta e não põe em prática, acha até bonito, mas não acha viável. Acha até bonito, mas se contenta com os 90% que não vivem assim, e lá vou eu ser o 91%, e ficar do lado da maioria. Quem escuta, mas não pratica, está construindo sobre a areia. É como pessoa sem juízo. Sem juízo. Toda cidade tem o seu juiz. Não tem o juiz? Tem o fora, tem o juiz. Para que serve o juiz? Para julgar, sentenciar. E ele julga no primeiro dia? Não, você abre um processo, não é isso? Que leva um tempinho ou um tempão. Aí as duas partes vão falar, aí ele vai ajuizar a história e vai dar uma sentença. Ele vai criar um juízo sobre aquilo. Jesus está dizendo que tem gente que escuta o que ele fala, vem na igreja dele, mas não tem juízo. Não sabe ser juiz das coisas. Quando Paulo diz assim, irmãos, tudo posso, mas nem tudo me convém. O que Paulo está fazendo? Um juízo. Não me convém. Quando Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Isso é uma identidade que Jesus está me dando. A partir dessa identidade, faz sentido? É coerente? Me convém? Essa atitude, esse sentimento, comportamento? Faz um juízo. Não precisa perguntar para o padre, ou precisa? Faz um juízo. E Jesus está dizendo que tem gente na igreja dele que não tem juízo. Porque não tem os parâmetros. Quem você é? Há tanto tempo andando com Jesus, te convém isso? Faz um juízo, ajuiza aí. O que você deve? Quem você se tornou? Quais alianças você fez? Juízo. Não é possível que a gente não saiba, que a gente seja gente sem juízo. Aí Jesus diz, parece que não tem juízo. E constrói sobre a areia do dinheiro, a areia da beleza, a areia da aparência, né? A areia do ego, a areia do poder, a areia da competição, a areia da inveja, a areia do prazer, a areia da mentira. Constrói na areia. E o triste é isso, né, gente? Antes não desce para construir sem Deus. O problema é que dá. Ih, você não precisa de Deus para ganhar dinheiro, não. Nem para beijar na boca, nem para casar, nem para ter filho. Não precisa de Deus nem para ser padre. Nem para ser freira, não ri não, está rindo aí.
E não precisa de ser de Deus para andar com essas camisetas aí de Jesus, Nossa Senhora, acampamento. Também não precisa. Gente, entenda bem o que o Pai está falando. A gente não precisa de Deus para nada. Você vê um monte de gente que vive de costa para Deus. Cadê que Deus manda um raio na cabeça dele? Deus não é assim, é? Se tem uma coisa que dá é para viver sem Deus, porque é o que a maioria faz, ou não é? Tá nem aí com Deus, filho. Aí com Deus. O problema é que dá para construir sem Deus. Mas, queridos, tudo que é sem Jesus, e tudo que é diferente da rocha, da ideia da palavra dele, da própria palavra dele, um dia cai. Um dia cai. O salário do pecado é a morte, o prejuízo e o atraso. Se eu fosse São Paulo, eu complementava lá a frase. Achei pouca. O salário do pecado é a morte, o prejuízo e o atraso. Porque depois de tudo construído, quanto tempo levou para construir? Nada se constrói da noite para o dia, né? Nada. Se você for construir certo, demora. E se você for construir errado? Também. O problema é lá na frente, né? O problema é lá na frente, não fica de pé, não aguenta o tranco, né? Então, queridos, construamos sobre a rocha. Que as ideias, que as palavras de Jesus sejam bonitas e que a gente as aplique. Apostemos as nossas fichas em Jesus. Que o Espírito Santo nos dê sensibilidade de perceber as ocasiões de praticar o Evangelho e também nos dê coragem para praticar o Evangelho. E o menininho do presépio, aquele que nasce na noite feliz, quem é ele? É a rocha eterna que entra em nós pela sua palavra e que gruda, solidifica em nós as pedras da sua palavra, como lajotas que precisam de cimento para se grudar, na comunhão, na Eucaristia. Quando a gente comunga, Deus, Jesus, quando a gente comunga, Jesus toca a nossa alma. É um toque. Eucaristia, meus irmãos, comunhão não é ato pedagógico, não é rito para a gente intuir uma... Comungar, você vai escutar daqui a pouco. O corpo de Cristo, você vai falar amém, vai comungar. Cristo vem e toca na alma, solidifica na alma as pedras, as rochas da sua palavra. Por isso a gente precisa unir na vida, né? A palavra e a Eucaristia. Quando a gente comunga, e eu sei que está muito repetitiva essa cantilena. Quando a gente comunga, a gente tem que rezar 4 coisas e não só 3. Quando a gente comunga, a gente não pode só ficar falando para Jesus. Meu sonho, meu medo e minha dor. Fale disso tudo com Ele, porque Ele tem poder de dar conta dessas 3 coisas. Mas a gente precisa falar sobre a palavra que Ele falou. Então, quando a gente faz ação de graças na missa, sempre que a gente comunga, já começou o momento de ação de graças. Se tem quem fala, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Bem, se não tem, amém, você já sabe o que tem que fazer. Nesse momento da ação de graças. É um momento de oração. É o momento onde Cristo toca lá dentro. E aí então a gente tem 4 assuntos. Sonho, medo, dor. Mas a gente precisa desse 4º assunto. Eu preciso pedir, suplicar, ou louvar e bendizer a palavra que Ele falou comigo hoje. Então sempre que termina uma homilia, sempre que termina uma pregação, que seja, né? Às vezes num grupo de oração também, a gente tem algo novo a pedir. Sempre que a gente entra na igreja, a gente vem com as nossas coisas para pedir. E às vezes por muito tempo, talvez já tem anos que você entra na igreja sempre com as mesmas coisas para pedir. Não desista. Pedi, recebereis, batei, a porta se abrirá, procurai e achareis. Não é? Mas sempre que a gente entra com um tanto de coisa para pedir. E na hora de pedir, a gente tem que pedir tudo aquilo que trouxe lá de casa, mas tem que pedir a novidade do dia. A novidade do dia é a palavra que foi proclamada no nosso ouvido. Ela nos ensina a pedir. E no fundo, meus irmãos, o que muda a nossa vida não é o que a gente trouxe de casa para pedir. É o que Ele estava aqui nos esperando para nos fazer pedir. É aqui que a gente cresce. É aqui que a gente muda. É aqui que a gente se liberta. É aqui que a vida vale a pena. Naquilo que Ele está me pedindo, te pedindo, né?
pela palavra. E o que Ele nos pede, nos sustenta, porque é rocha, não é areia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.